Você trouxe a sua Bíblia? Amém? Então nós estamos na série de Atos dos Apóstolos e hoje nós chegamos ao versículo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 12. Nós vamos hoje avançar um pouco mais e creio que o Senhor tem algo para falar ao teu coração. Você crê comigo nisso? Amém? Deus tem algo especial. Sempre a Escritura vai ter algo de Deus para falar conosco, sempre, sempre, sempre. Se nós lermos a capa da Bíblia, Deus estará falando conosco. A hora que você lê Bíblia Sagrada, você, meu Deus, o nosso Deus é um Deus do sagrado, pronto. Você já começa a ouvir Deus falando na capa da Bíblia. Então você pode abrir comigo em Atos capítulo de número 1, versículo 12. O texto bíblico diz assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Lembrando que o caminho de um sábado é 1,1 km. Em algumas Bíblias deve estar 1 km. Entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Deixa eu já te dar uma observação aqui, antes de irmos para o versículo 14. Quando diz Simão o Zelote, a Bíblia está dizendo o que era a maneira desse homem pensar. Os zelotes eram o que nós conhecemos hoje de revolucionários. Então a Bíblia está chamando a atenção. Simão pensava como um revolucionário. Jesus chamou esse tipo de homem para ser seu discípulo. E aí Lucas mostra para nós ainda mais no versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Até aqui. Você pode deixar a sua Bíblia aberta e nós vamos orar. Senhor, te louvamos por esta manhã. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Espírito do vivo Deus, ministra sobre nós a palavra que gera vida. E cada irmão, irmã que está aqui esta manhã possa ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Obrigado por tua palavra. Em nome de Jesus oramos. E a igreja diga amém. Amém. O sermão de hoje tem como título: Ainda nada aconteceu. Quando nada ainda acontece. Esses versículos que lemos, de 12 a 14, aqui nada aconteceu ainda. Nem da parte de Deus, nem da parte dos irmãos ou dos homens, nada aconteceu. Jesus havia falado e prometido aos discípulos sobre a descida do Espírito Santo. Só que isso acontece no capítulo de número 2. Nos versículos de 12 a 26, de 12 a 14, nada acontece. Começa-se a acontecer alguma coisa no versículo de número 15 a 26, de Atos capítulo de número 1. Eu confesso, irmãos, que quando eu comecei a separar os textos para fazer a série de Atos, eu pensei comigo, essa parte daqui desses versículos eu vou falar junto com o capítulo 15 a 26. E pensei dessa maneira, até que o Espírito Santo começou a me chamar a atenção. Afinal, o acontecimento importante aqui, final desses versículos do capítulo 1, é a eleição de Matias como o apóstolo substituto de Judas. E aí eu pensei, esses versículos nós vamos somar com essa eleição, até que o Espírito Santo me chamou a atenção. E este intervalo de tempo, versículo 12 e 14, é muito significativo e você vai ver isso. Aquele momento onde Deus não mostra nada e ninguém te disse nada, é exatamente o que esse texto, ou esses 3 versículos têm para ensinar. Nós achamos que nada está acontecendo, irmãos, em determinados momentos da nossa vida. Você já percebeu isso? Tem momentos da nossa vida que parece que nada está acontecendo, porque nós sempre estamos buscando alguma coisa
para acontecer. Nós sempre estamos esperando que alguma coisa aconteça, alguma coisa mude, alguma notícia venha. Quando nada está acontecendo, isso nos incomoda. Aí você fala, tem alguma coisa que não está certo, que está errado e poderia melhorar, e você fica incomodado. Mas a Escritura vem mostrar para nós que mesmo quando nada está acontecendo, é essencial que nós estejamos esperando em Deus. Amém? Então este intervalo de tempo, o Espírito Santo trouxe ao meu coração como um tempo de se organizar as coisas. Como? Retornando aonde a promessa se cumpre, porque o texto no versículo de número 12 vai dizer que eles voltaram de do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Uma terceira coisa, conferindo quais os nomes que nos faz companhia enquanto nada está acontecendo. Enquanto nada está acontecendo. Não foi por acaso que Lucas colocou aqui os nomes de quem que era a companhia, enquanto nada estava acontecendo. Enquanto nada está acontecendo, também, nesse tempo de organizar as coisas, é importante nós buscarmos em conjunto. Algo que acendeu nos meus olhos ao ler o final desse texto, e o Espírito Santo trouxe ao meu coração: ninguém persevera sozinho. Ninguém persevera sozinho. Quando nós temos esta virtude da Escritura diante dos nossos olhos, perseverança, nós pensamos que isso deve ser solitário, mas a Escritura não traz isso como algo solitário. Solitário, você vai ao banheiro. Amém? Perseverar, a Escritura vai dizer que é conjunto. Nós vamos ver isso. O texto bíblico vai mostrar para nós que esse contexto, irmãos, mostra que Lucas está no intervalo entre algo extraordinário que aconteceu, que nós vimos na semana passada. Que algo extraordinário que foi ver o Senhor passar 40 dias entre os discípulos, comendo, irmãos, bebendo, dando risada. Os discípulos, imagina os discípulos olhando para Jesus falando: e nós achamos que ia ser o fim, você está aqui com a gente. Imagine só, né? Aqui a versão do Carlos está a mente fértil. Tomé, deixa eu tocar de novo para eu ver se realmente és tu, Senhor. Não, vamos lá, toque. Deixa eu te dar um abraço, Senhor. 40 dias ele passando com os discípulos, 40 dias, conversando, falando sobre o reino de Deus. Vocês tinham uma coisa para comer, e comendo junto, e vivendo junto. De repente, ele chama eles para o Monte das Oliveiras, e ele começa a subir diante dos olhos deles. Que cena, irmãos! Paulo vai dizer que aproximadamente 500 irmãos estavam olhando isso. 500 irmãos olhando essa cena, ouvindo depois os anjos falando: esse mesmo Jesus que está subindo é o mesmo Jesus que vai voltar. Algo extraordinário, é algo para você contar para até a terceira geração do que aconteceu. Só que este algo extraordinário que acontece, até aquilo que foi prometido, existe um espaço de tempo. Logo após informações tão importantes ser ouvidas, existia um espaço de tempo. E aí o interessante é que nós olhamos para esse texto de Atos 1, nós aprendemos uma coisa, irmãos: Jesus está transicionando o seu poder, a sua autoridade, a sua missão para um povo chamado igreja. Olha que coisa poderosa. Atos 1 mostra para nós que Jesus sai de cena fisicamente e deixa um povo chamado igreja, e deixa um povo a quem ele elegeu antes da fundação do mundo, e deixa um povo separado, santificado, chamado a viver uma vida piedosa, e ele transiciona isso para os discípulos e diz assim: vocês não vão fazer isso sozinhos, vocês vão fazer isso debaixo do poder do Espírito Santo. Mas vocês agora são os meus representantes da terra, vocês são o meu corpo na terra. Então uma transição poderosa acontece aqui. Imagine só, representar o Cristo,
representar o Salvador, aquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou. Os discípulos olham para isso e falam: vocês entenderam o que ele fez? Ele nos ensinou 3 anos e meio, ele fez coisas extraordinárias diante de nós, e agora ele pega e ressuscita. A hora que a gente achou, agora ele vai viver com a gente mais uns 30 anos, ele pega e vai embora. E ainda fala para a gente esperar que vai vir alguém que vai nos ajudar a caminhar. Mas ele não falou nem dia, ele não falou nem hora. Parece que é o nosso tempo, né? Ele não falou nem dia, não falou nem hora, ele não falou quando que vai acontecer. Ele só disse: não muito depois desses dias. A única coisa que ele falou. Os discípulos aguardam e começam a viver esse momento, e é o tempo da igreja, é o tempo que a igreja precisa agora ensinar, viver o que aprenderam, ensinar o poder do Espírito Santo, só que ele ensinou a eles perseverar. E aí quando nada, irmão, sabe quando nada você tem para fazer em alguma situação, depois de ter vivido algo extraordinário, depois de ter recebido informações importantes, você não sabe o que fazer com isso. Sabe o que você tem que fazer? A Bíblia diz: orar. Orar. Essa semana mesmo eu sentei com um irmão e ele me contou a vida toda e falou tudo mais. Ele falou: pastor, o que fazer? Eu falei: orar. Você precisa orar. Quantas vezes eu fiquei bravo com a Julie quando eu contava para ela, eu falava assim: meu amor, aconteceu isso, como que eu vou fazer isso? Ela falava assim: amor, vai orar. Eu ficava bravo com ela. Eu falava: parece que é tão fácil você falar isso. Só que todas as vezes o Espírito Santo falava comigo assim: é tudo isso que você deve fazer, é tudo isso, orar. E o texto diz que eles perseveraram, não em tentar resolver de alguma maneira a ausência de Jesus e a grande responsabilidade que eles tinham, mas eles foram perseverar em oração. E a primeira coisa que eu vejo aqui no versículo de número 12, vá comigo lá, no versículo de número 12, que nós acabamos de ler. O texto diz: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Oliveiras. O espaço geográfico ou a distância entre Monte das Oliveiras e Jerusalém é aproximadamente o caminho de um sábado, que está determinado em 1 quilômetro ou em 1,1 km. Então aproximadamente, quase que a distância daqui para o centro, aproximadamente 1 quilômetro, é isso, meu corredor? É um pouco mais para menos, hã? Olha aí, cara, chutei, joguei para o alto e acertei na mosca. Olha aí, então 1,1 km, daqui onde nós estamos, o Rafa mora aqui perto, até a praça 1,1 km, exatamente a distância. Jesus é assunto ao céu aqui, e ele mandou: volta para Jerusalém, volta lá para o centro. E aí, quando nós olhamos para isso, nós entendemos uma coisa: o monte pode ser uma experiência muito gloriosa. Ter visto Jesus subindo ao céu é uma experiência gloriosa, mas nós temos que buscar aonde que a promessa se cumpre. Alguém está aqui esta manhã? Amém? Nós temos que encontrar o lugar onde a experiência se cumpre. Eu me lembro de uma experiência extraordinária. Inclusive ontem eu estava falando com o William. A gente viajou em 2003, irmão, você tem noção? Algum de vocês não era nascido. 2003 a gente foi para Goiânia, num encontro, uma conferência profética lá, e eu não lembrava o nome do hotel. Como é que é? Magnata, o nome do hotel. E a única coisa que eu me lembrava nesse hotel, William, eu tive um tempo de oração que foi algo extraordinário. Eu falei assim: o céu de Goiânia é diferente mesmo, porque todo mundo tinha se ajustado nos quartos e tudo mais. Eu falei: eu vou dobrar o joelho aqui, aquela fome de Deus, e fui buscar Deus. Irmãos, eu tive uma experiência com Deus tão poderosa que eu não queria sair dali do quarto, e a conferência ia acontecer, preciso tomar banho para se preparar e tudo mais, mas aquela experiência extraordinária era apenas uma experiência extraordinária, apenas um momento extraordinário. Eu precisava ir para onde promessas iam se cumprir. Eu precisava estar no lugar aonde Deus
queria que eu estivesse para a promessa se cumprir. Jesus diz aos discípulos: o monte é glorioso, o momento da experiência é gloriosa, mas vocês precisam ir para o lugar, para o ambiente, para o cumprimento da promessa. A distância de um caminho de um sábado é mencionado por Lucas por qual motivo? Eu perguntei para Lucas, para o Espírito Santo, por que você mencionou o caminho de um sábado? A menção do caminho de um sábado é apenas para apontar que o povo aqui estava cumprindo a lei, ao contar o caminho de um sábado, porque num sábado o judeu só pode caminhar exatamente 1,1 km. Mais do que isso, ele estaria quebrando a lei. Então o povo estava respeitando a lei até então. Nós vamos ver mais à frente, nos capítulos 15, por exemplo, de Atos, aonde isso gera uma discussão e precisa ser mais definido a respeito da lei e da graça em Jesus Cristo. E aí, por que Lucas menciona isso? Ele aponta para mostrar também a distância geográfica que os discípulos estavam do ponto aonde o Senhor disse que a promessa se cumpriria. E para nós, o que isso importa? O que importa para nós, Lucas dizer que eles voltaram para Jerusalém, numa distância de caminho de 1,1 km. Para nós, preste muita atenção, para nós a necessidade de calcular transição. Para nós, a necessidade de nós calcularmos a transição e de onde recebemos a promessa e para onde ela se cumpre. A Bíblia está mostrando para nós que existe aonde nós recebemos a promessa e como ela se cumpre. O culto não é o fim, o momento de oração não é o fim, ao receber uma palavra de Deus não é o fim, é apenas o começo. Você vai precisar ir cumprir essa promessa que recebeu. Quantos creem no que eu estou dizendo? Então isso está mostrando para nós que sim, nós precisamos calcular a transição. Aonde você está hoje? Aonde você está hoje te aproxima ou distancia das promessas de Deus? O texto vai dizer para nós que ele conta para que a gente possa calcular. Essa transição pode estar ligado ao seu comportamento e não à geografia. O seu comportamento pode estar aquém do cumprimento da promessa. Como assim? 1 Samuel 17:22 diz que Davi era apenas um jovenzinho obedecendo seu pai, cuidava das ovelhas da casa de seu pai. E o versículo do capítulo 17:22 diz assim: e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, porque Davi foi levar queijo, pão para os guerreiros a pedido de seu pai. O texto diz que ele deixou toda essa bagagem na mão do guarda, e o texto diz: correu a batalha. Chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Davi não foi convidado para a batalha, mas o seu comportamento mostra para nós que ele entendeu a importância dele transicionar da mesa da casa do seu pai, aonde Samuel, o grande profeta Samuel, ungiu, até o lugar, ou melhor, vamos tratar aqui o comportamento que Davi teve para que essa promessa possa se cumprir. Eu pergunto essa manhã: o seu comportamento, as suas decisões estão te transicionando para o lugar de cumprimento da promessa? O texto diz que eles saíram do monte para Jerusalém. Ou o seu comportamento, ou a sua maneira de agir está distanciando desse cumprimento da promessa? O texto diz para nós no capítulo, no versículo de número, vamos antecipar o versículo 14, mas nós vamos voltar. O texto termina dizendo que eles perseveraram unanimemente, além dos apóstolos, com as mulheres, porque mulheres sustentavam o ministério de Jesus, a saber Joana, a saber Susana, mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Eram mulheres bem financeiramente, e essas mulheres sustentavam o ministério de Jesus, e elas estão aqui perseverando em oração. Mas o que nos chama a atenção não são somente elas. Olha o final do versículo: com os seus irmãos. Aqui os seus irmãos não são os seus irmãos de fé, são os irmãos de sangue. Maria, após o nascimento virginal,
do nosso Senhor Jesus, Maria teve outros filhos, a saber Judas, a saber Tiago, o autor da epístola aos Tiagos, é irmão do nosso Senhor, é irmão por parte de mãe, e de pai o nosso Senhor o pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, mas de parte de mãe. E nisso nos chama a atenção, por quê? Porque se você for em João 7,5, João capítulo de número 7, versículo de número 5, diz que os seus irmãos não acreditavam nele. Os irmãos de Jesus passaram a acreditar nele após a ressurreição. Imagina no convívio familiar, eles não acreditavam que ele era o Messias. Então nos chama a atenção esta verdade, porque a transição que esse texto mostra para nós, de pessoas descrentes para crentes. Então, o sair do monte para Jerusalém, pode ser que você exatamente hoje precisa sair de uma posição descrente para ser um crente de verdade. Para ser um crente de verdade. O texto diz que os irmãos de Jesus não criam nele, mas agora em Atos 1, versículo 14, diz que eles estavam aqui, perseverando em oração. Até quando você vai ficar nesse campo de não se comprometer? Se comprometer é necessário você sair da transição de incredulidade para a fé, para o crer absolutamente. Mas eu tenho receio, eu tenho medo. Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Você vai ter que negar até mesmo o seu medo, para crer no Salvador. Para crer no Senhor, nós precisamos entender que há necessário uma transição da vida descrente para crente. Ah, mas eu estou na igreja, será que tudo está nas mãos do Senhor? Eu sentei com outro irmão que ele disse assim: eu não quero isso para a minha vida, eu não quero viver isso. Eu falei: e Deus? Será que o Senhor quer isso para a tua vida? Ele diz: eu não sei, eu tenho dúvida. Então, como que você pode afirmar? Está sendo descrente, não crente. Se o pecado não for deixado, irmãos, não há promessa que se cumpra. Se a transição de não deixar a vida de pecado para uma vida santa. Essa semana sentei com um pastor amigo aqui de Ribeirão, pastor Antônio, e ele me presenteou, alguns devem ter visto que eu postei, ele me presenteou com um livro da teologia de John Wesley. Eu estou amando o livro. E na teologia de John Wesley pregava o tipo de piedade, de santidade, que não é essa que a gente pensa: eu vou ser um bom pagador. Beleza, isso é bom até diante dos homens. Eu vou ser um homem honesto, uma mulher honesta dos meus negócios. Eu vou cumprir meu horário no trabalho. Não é essa santidade, não é essa moralidade que John Wesley pregava. John Wesley pregava um nível de piedade onde o teu coração, constantemente examinado diante de Deus e da Escritura, se torna puro, se torna santo. Há pessoas que vêm para esse ambiente aqui de adoração e não conseguem cantar o que a Vitória e os irmãos ministraram, porque estão em pecados, vivem com a mente cheia de pecado, vivem com um coração imundo e não permite o Espírito Santo tratar, pensam pensamentos e se acomodam com isso. Se nós não fizermos a transição do pecado, que Deus odeia o pecado e odeia o pecador, essa ideia que Deus ama o pecador, não, Ele não ama pecadores, Ele ama a quem Ele salvou. Pecadores, quem vive na prática do pecado, Deus não ama, irmãos. Quem é pecador, eu sou um pecador, não. Deus amou o mundo, Deus amou o homem, mas Ele não ama alguém que está na prática do pecado. Nós precisamos separar isso.
Nós precisamos entender o que a Escritura separa. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, Deus odeia o pecado e ama quem se santifica, e ama quem busca Ele, quem se separa. E John Wesley vai falar de um nível de santidade e piedade, que não é somente essa de fazermos coisas corretas, mas de no interior onde ninguém vê, no interior onde a mente que nem o seu esposo, nem a sua esposa sabe o que você está pensando. É essa piedade que a Bíblia vai nos ensinar, que John Wesley, por exemplo, pregava. As mentiras não nos vão nos promover em hipótese alguma para as promessas. A transição da vida de pecado, e quanto tem se falado tão pouco nos nossos dias sobre pecado. É pecado o sincretismo, é pecado nós atribuirmos algo a Deus que não é de Deus, é pecado nós resistirmos ao Espírito Santo, é pecado nós deixarmos a imoralidade sexual tomar parte da nossa mente, e nós não recusarmos isso. Mas eu não fiz nada, mas está aí. A Bíblia diz que o homem peca quando ele decide na sua mente cometer determinado pecado. Mas eu não fiz, apenas não consumou. Tiago, capítulo de número 1, vai dizer isso. Os crentes se acostumaram com a presença do pecado na mente, a presença do pecado no coração, se acostumaram com isso. E essa transição é necessária, porque o texto diz que eles perseveravam em oração para receber o Espírito Santo. Mas eu não sinto nada da presença de Deus, porque não sente, porque não trata o pecado. Mas eu venho para esse ambiente, as pessoas choram, as pessoas se quebrantam. Não estou dizendo que quem não chora, não se quebranta, está em pecado. Não é isso. Mas eu estou dizendo, nós olhamos para a situação e falamos, mas só o outro recebe, porque talvez não tratamos aquilo que faz divisão entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz que o que faz divisão entre nós e o nosso Deus é o pecado. Nós temos que ter raiva do pecado, nós temos que repudiar o pecado, nós temos que olhar para o pecado na nossa vida e dizer, você precisa tomar seu rumo, e não permanecer mais na minha vida. Não se acostume com aquilo que é impuro na mente. Clame o sangue de Jesus, clame a vitória que Cristo nos deu, e não seja um servo do pecado, uma serva do pecado. Portanto, essa transição é necessária, irmãos. Dito isso, vamos para o versículo 13. O versículo 13. Amém? Versículo 13 diz assim: entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago e João, e toda a descrição de Lucas sobre os discípulos. Deixa eu dizer uma coisa, os nomes de quem vai perseverar com você em alguma coisa importa. Irmãos, nós jogamos futebol lá toda segunda-feira. A hora que eu olho o time, eu já penso, eu vou ganhar ou vou perder. Eu vou ganhar ou vou perder. Se importa com quem eu vou jogar no futebol, não importa em quem você vai perseverar em oração, em buscar a Deus. Não importa, claro que importa. Importa a roda que você está sentando, importa com quem você está conversando. Lucas separa os nomes. A Escritura, irmãos, não é algo que está aqui de maneira solta. A Escritura é precisa. Você pode dizer comigo, a Bíblia é precisa. Então, o que a Bíblia está sendo precisa para nós aqui esta manhã, ela está citando nomes. Ela está citando 3 categorias de pessoas: apóstolos, mulheres, isso incluindo a mãe de Jesus, e os seus irmãos. 3 categorias de pessoas Lucas está citando, para dizer para nós, à luz da palavra de Deus, importa quem te faz companhia, importa quem perseverava. E aí eu vou dizer uma coisa que pode ser que você nunca pensou nisso, mas não basta ter fé no Senhor, nós precisamos acreditar nos outros também. Como assim, pastor? Para perseverar, nós precisamos acreditar em pessoas. Por isso que o diabo faz de tudo para você desacreditar nas pessoas. Você acha que ele não faz isso comigo? Pastoreando há 7 anos, você acha que eu desacreditei ou mais acreditei em pessoas? Coloca numa balança aí.
Se eu te contar as histórias, você chora ou você ri? Você diz para eu acreditar em pessoas ou desacreditar? Talvez eu possa colocar muitas coisas que eu vou acreditar, mas talvez se eu colocar uma, duas ou três de descrédito, você vai dizer o seguinte: ah, pastor, olha aí, ó. Porque aquela velha história, a gente sempre olha numa folha branca, o único ponto. Lembra aquelas dinâmicas que se fazia? O ponto, o que você está vendo nessa folha? Ah, eu estou vendo um ponto ali no meio. Mas você não está vendo a folha? Então, Lucas está mostrando para nós que sim, é importante ter fé no Senhor para perseverar, mas nós precisamos acreditar nos outros. Quando a Bíblia diz para você sair da roda dos escarnecedores, ela está dizendo para você ir para a roda dos adoradores. Amém? Quando a Bíblia diz para você não seguir o conselho do ímpio, ela está dizendo também em outra realidade para você seguir o conselho do justo. Quando ela diz para você não seguir o caminho dos pecadores, ela está dizendo: caminha com aquele que é santo, com aquele que é separado, com aquele que está vivendo uma vida piedosa. Toda vez que eu falar piedade, eu estou falando de dentro para fora. Não estou falando de ações somente que começam talvez num contexto de vaidade ou soberba ou necessidade de reconhecimento. A piedade é interior, a piedade é onde ninguém vê. E aí o texto mostra para nós que os nomes que Lucas cita nos chama a atenção. Por quê? Preste muita atenção nisso. Irmãos, Pedro negou. Amém? Não é verdade isso? Ele negou. João foi até o fim na cruz. Imagine só, se tivesse sido tratada a questão aqui entre eles, João ia olhar para Pedro e falar o seguinte: eu fui até a cruz com ele, você negou. Dá licença, Pedro. Mas Pedro havia sido restaurado pelo Senhor, e João precisava acreditar novamente em um Pedro restaurado. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Havia tido uma discussão entre eles, quem seria o maior. Você imagina o incômodo que isso causou? O incômodo, eles discutindo um com o outro: eu sou o maior, eu tenho mais moral. Você subiu o monte, na transfiguração onde você estava? Quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, ele te chamou para dentro do quarto? Não chamou. Fica de boa, eu vi ele ressuscitar. Quando foi lá no Getsemane, ele deixou vocês tudo para trás e chamou só nós três. Ah, mas isso não quer dizer nada. Quer dizer sim, ué. A discussão, a mãe dos dois discípulos. Nossa, a hora que eu li esse texto, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe indo querendo brigar com os meninos na escola, porque os meninos tinham me ameaçado. Vou te pegar na hora da saída. Quem nunca foi ameaçado assim? Tá bom, só eu, né, irmãos? Você foi o que ameaçou, né? Tá bom, beleza. Valeu, fortão. E ela foi para frente da escola, igual as mães de João. Jesus, arruma um jeito aí para os meus dois aqui, ó, um de cada lado. Eu vi minha mãe escrita ali, meu irmão. Minha mãe escrita falando: arruma um lugar. Imagina os discípulos, que raiva isso. Pai, você pediu para a mamãezinha lá pedir para Jesus um lugar, um do lado do outro? Não, foi minha mãe que quis. Você vendo que o filhinho de mamãe até nos dias de Jesus tinha. E imagine só, irmãos, eles tinham que acreditar nesses irmãos que haviam sido restaurados de novo. E aí, a mamãe não está aqui, né, para pedir para você sentar do lado? Não, eles não falaram isso, irmãos. Eles perseveraram em oração, eles acreditaram na promessa do Senhor e acreditaram nos seus irmãos restaurados. Há pessoas que nós não devemos conversar com eles sem eles estarem arrependidas. Isso é fato. Porque tem gente que não está arrependida. Não adianta você ficar. Não está arrependida. Você está arrependido? Tô. Então vamos conversar. Não está arrependido? Então, irmão, o lugar não é comigo antes, é com o Senhor. Então primeiro
se trata com o Senhor, depois você volta comigo arrependido. É um conselho bíblico. Se você for conversar, tratar, querer lidar com gente que não está arrependida, é Judas. Por quê? Judas vai tentar se arrepender diante dos homens, quando ele pega as moedas e joga para os sacerdotes, e os sacerdotes falam assim: que isso aqui não é nosso não, isso daí é teu. Ele vai se arrepender diante dos homens, onde ele deveria ter feito como Pedro, e se arrepender diante do Salvador. Não há relato de como Pedro se arrependeu, mas o texto diz assim, que ele chorou amargamente. E por que não há relato do lugar onde ele se arrependeu? Porque ele foi buscar no céu. Ele olhou para o céu e disse: Senhor, eu pequei contra ti. Como o salmista diz: pequei contra ti, que em mim um coração puro e um espírito reto. O povo de Deus precisa se voltar em arrependimento para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é puro, o Espírito Santo é doce, o Espírito Santo é sensível, mas o nosso pecado é um problemaço. Já foi resolvido, mas é um problema. E aí nós olhamos, o texto diz que eles subiram ao cenáculo. O cenáculo foi outrora um palco de tristeza. Jesus estava ali com os discípulos na ceia, e na ceia ele estava ali dizendo: um de vós há de me trair. Que tristeza, irmão. Imagina eu chegar num culto aqui e falar assim: ó, irmãos, tem um irmão no nosso meio aqui que está nos traindo. Eu sabia que uma hora ia me acertar. Tem um irmão aqui que está nos traindo. Imagina a cena, vocês olhando um para o outro, falando: mas quem é? Tem um irmão aqui que está nos traindo. Imagina que climão que ficou ali naquela ceia. Aí você fala o seguinte: mas foi quem? Foi Pedro que causou um climão? Porque a gente sempre diz que os irmãos que causam problemas, né? Mas ali, irmãos, Jesus trouxe o climão. Jesus trouxe o negócio à tona, a verdade ali. E os discípulos caíram em tristeza, e ele falando: hoje o Filho do Homem será entregue. Não, hoje o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. A tristeza, irmãos, talvez estava até difícil de comer naquele dia, mas esse mesmo palco de tristeza tornou-se um palco de expectativa. Expectativa de espera, porque o texto diz que eles subiram ao cenáculo, o lugar onde tiveram a ceia. O grego vai mostrar que são palavras diferentes. Se você é um bom estudante, você vai ver que são palavras diferentes do grego de Lucas, do grego de Atos para cenáculo. E você vai pensar: era lugar diferente. Não, mas a mesma palavra grega tem o mesmo sentido. O mesmo sentido. Então, a possibilidade de ser o mesmo lugar é quase que unânime entre os teólogos. Então eles estavam no mesmo palco. Ou talvez outrora havia tristeza, agora expectativa. Eu quero dizer nessa manhã que Deus pode transformar aquilo que é tristeza em uma grande expectativa na tua vida. Ele pode transformar aquilo que está triste na tua alma agora, transformar em uma grande expectativa e uma grande espera para algo que virá do alto. O nosso Deus é aquele que transforma a tristeza em uma expectativa pura. Meu Deus do céu, nós conseguimos olhar para esse texto. Importa sim a companhia. Lucas está dizendo: Pedro estava lá, Tiago estava lá, João estava lá, André estava lá. Porque importa, porque quem vivenciou choro, quem vivenciou tristeza, vai conseguir vivenciar expectativa, vai conseguir vivenciar celebração. Sabe aqueles que não conseguem ainda chorar com a gente? Vai ser difícil eles celebrarem, mas quem chorou, quem participou do momento de dor, de tristeza, vai celebrar na hora que estiver chegando algo do céu, na hora que a expectativa estiver no meio. Então a companhia importa. A companhia importa. Todos esses perseveraram unanimemente. Versículo 14, estou terminando. A perseverança, eu disse no início, não é solitária. Você pode dizer comigo: a perseverança não é solitária. A perseverança não é solitária. Não é solitária, irmãos. A perseverança é a luz da Escritura. A luz da Escritura, você pode até se sentir sozinho,
mas à luz da Escritura, você está perseverando com alguma coisa, que alguém está perseverando em algum lugar. Então você precisa encontrar, porque mesmo alguém sozinho vai se apoiar em alguém, em alguma coisa que ouviu. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Por que você persevera na fé? Você persevera na fé porque talvez há pessoas que você olha, admira, e essas pessoas estão perseverando na fé. Então ninguém persevera sozinho. Ninguém persevera sozinho. Quem se propõe a orar com você, esse é o tipo de pessoa que vai perseverar até o fim. Alguém se propôs a orar com você. Então hoje, nesse ambiente aqui, nós possamos ver irmãos se levantando a perseverar com o outro em oração. Amém? Tem alguém que pode dizer amém por isso? Perseverar em oração, porque aqueles que se propõem a perseverar em oração são aqueles que vão perseverar em tudo. Jesus chamou os seus discípulos para orar e eles não conseguiram. Em Mateus 26:40 mostra para nós que os discípulos não conseguiram ir até a cruz, porque não perseveraram em oração com Ele. Quer fazer um teste? Se o irmão está com você, chame ele para orar. Quer expulsar os TJ de frente da tua casa? Chama eles para orar. Faz o teste, irmão. É infalível. Se eles baterem na porta e falar: eu queria te apresentar essa parte tem que cortar, tá, Rafa? A revistinha do Sentinela. Aí você fala assim: tudo bem. A hora que eles começam, tal, deixa eu explicar. Você quer vir orar comigo? Entra para cá, vamos orar. Não, nosso tempo não permite. Irmãos, faça isso. Depois você me fala. Porque só vai orar com você quem de fato quer perseverar com você. Alguém pode dizer amém? O texto diz que o Espírito Santo queria limpar as diferenças entre eles. E o Espírito Santo queria colocar um único motivo de oração entre eles. O Espírito Santo queria limpar o Pedro que negou. Queria pegar o saudosismo do João que foi até o fim. Queria acabar com o sentimento de reconhecimento e de posições entre os discípulos e dar um único motivo de oração. Uma igreja que está de fato avançando na vontade de Deus é a igreja que tem um motivo de oração. Que Deus nos dê um motivo de oração. Que Deus nos dê apenas inicialmente um motivo de oração, que as nossas diferenças sejam quebradas por um motivo de oração, que as nossas distâncias sejam quebradas por um motivo de oração, que as nossas limitações sejam quebradas por um motivo de oração. Isso aconteceu aqui nesse lapso de tempo da fala do Senhor até a vinda do Espírito Santo. Qual que é o motivo de oração que está nos unindo hoje? A mudança de prédio, glória a Deus por isso. Mas o que mais está nos unindo em oração? Quando nós perseveramos juntos, irmãos, em oração, fica mais leve. Wayne DeBoer, ele vai dizer assim: a espera não é impaciente e agitada aqui em Atos 1, nem vazia e inativa, é plena da perseverança em oração. Então encontre um irmão para perseverar em oração. Atos 1 está mostrando isso. Não aconteceu nada, chame alguém para orar. Não está acontecendo nada, chame alguém para orar. De preferência comece na sua casa. Chame alguém para orar. Não está acontecendo nada, não estava acontecendo nada, eles perseveraram em oração. A promessa requer condições, requer essas condições, e essas condições que nós lemos aqui no texto bíblico. A vida do servo de Deus é viver o que Jesus prometeu. E o que Jesus prometeu para nós? Ele prometeu a sua presença contínua, Ele prometeu o Consolador, Ele prometeu a paz verdadeira, Ele prometeu a habitação celestial, Ele prometeu resposta das orações, Ele prometeu alegria completa, Ele prometeu vitória nas aflições. Só que isso Jesus não prometeu para um indivíduo, Ele prometeu para a igreja. Se Ele prometeu para a igreja, eu preciso perseverar com você nisso. Alguém pode dizer glória a Deus por isso?
termino. Os irmãos podem vir aqui. Você pode dizer assim para o seu irmão: vamos perseverar em oração? Diga com fé, irmão, vamos perseverar em oração? Vocês vão perceber que respostas vão acontecer. Eu quero concluir com isso. Se ainda nada aconteceu, irmãos, a espera deve ser ativa. A espera dos discípulos em capítulo 1, versículo 12 a 14 que nós lemos, ela foi ativa. Ela não foi uma experiência inativa, ela foi ativa. Então, retorne onde Cristo aponta. Confira as suas companhias, se elas são de Cristo para a perseverança. Busque em conjunto com aqueles que são de Cristo. Busque em conjunto com aqueles que estão de Cristo. Se ainda nada aconteceu, nós podemos esperar no Senhor que trabalha por nós. Nós podemos esperar, se você está aqui essa manhã e você tem essa fala, nada aconteceu ainda. Nós podemos esperar num Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Isaías capítulo de número 64, versículo 4, diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para os que nele esperam. Os que nele esperam. Quem está aqui nesse lugar onde nada ainda aconteceu, vamos orar juntos? Vamos ficar de pé. Talvez nessa perseverança em oração seja necessário que você confesse pecados. Talvez nessa perseverança de oração seja necessário que você confesse que você desprezou algumas coisas das quais Deus quer que você valoriza. Talvez você está aqui essa manhã e o ato de perseverar seja você ter um comportamento mais ativo em direção a promessas de Deus. Talvez essa manhã o ato de você perseverar em oração requer que você comece a mexer na tua agenda e separar de fato os momentos em que você precisa perseverar em oração. Mas nesta manhã eu quero terminar com isso como um pastor dessa casa, dando como uma direção espiritual e profética para todos nós, para minha casa, para a sua casa. Persevere junto com alguém, persevere junto com o irmão, com a irmã, porque o Deus que trabalha por nós, o Deus que desde a antiguidade, que ainda não se ouviu e não se ouviu, Ele trabalha para os que nele esperam. Pai, nós oramos no nome de Jesus para que a família do amor, esta igreja, os irmãos que estão aqui possam perseverar em oração. Que haja, Senhor, uma perseverança de oração conjunta. Que nós possamos unir, ó Deus, motivos de oração, um único motivo de oração. Nós possamos, ó Deus, ser tomados de uma perseverança unânime, como o texto que acabamos de ler. Talvez na vida de alguns aqui nada ainda está acontecendo, mas o Senhor está dando a direção do que fazer, do que viver. Ó Deus, aquele que está inativo agora possa ser ativado no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo possa haver, ó Deus, com diferenças no comportamento ainda esses próximos dias. Ó Deus, que responde às nossas orações. Ó Deus, que trabalha para que aqueles que nele, no Senhor, esperam.
Trabalha, Senhor, sobre o motivo da oração do teu povo. Trabalha, Senhor, sobre as pautas de oração, a perseverança de oração. E o Espírito do Senhor, que faz com que os teus santos perseveram, venha estar essa manhã sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Se você conhece, vamos cantar juntos. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ainda não se viu, ainda não se ouviu. Deixa essa verdade entrar no teu coração.